E aí galerinha, beleza? Tudo tranquilo? Então, tô gravando mais um vídeo para vocês aí, falando sobre a redação do Enem. E hoje a gente vai abordar o desenvolvimento, tá legal? Presta atenção aí que tenho certeza que vai ajudar muito vocês aí. Roda a vinheta! E aí galerinha, beleza? Tudo tranquilo? Então, como eu disse para vocês, hoje a gente vai fazer análise de um parágrafo do desenvolvimento, tá legal, gente? Esse parágrafo é do Thiago Nakazone, de 17 anos, de Recife, Pernambuco, que tirou 1000 em 2019. Eu vou fazer a leitura e depois eu vou fazer uns apontamentos para vocês, tá legal? Acompanhem aí. De início, sabe-se que quando surgiram em terras tupiniquins, os cinemas eram de rua, com um único ambiente com capacidade para mais de 500 pessoas. Entretanto, a crescente onda de violência nas cidades, muito bem retratada pelo longa-metragem brasileiro Tropa de Elite, fez com que tal cenário mudasse completamente. No panorama atual, a maior parte dos centros de exibição antigos foram demolidos, sendo substituídos por novos complexos multisala. Esses últimos, por sua vez, afastaram-se das periferias e abrigaram-se nos shoppings centers, capazes de fornecer um pouco mais de segurança. Tal realidade prova tristemente que a criminalidade nas metrópoles contribui para a centralização do parque exibidor em áreas ricas, dificultando o acesso pelos mais pobres, um verdadeiro empecilho. Então olha que bacana, gente, tá bem legal esse parágrafo do Thiago, bem desenvolvido, ele acha um repertório, inclusive, que tem a ver com o tema, né, com o recorte temático, e nós vamos fazer alguns apontamentos. Aqui eu vou botar uma canetinha azul, primeiro, acho que pode ser azul, né, pra gente ver aqui. Então olha só, primeira coisa, esse aqui é o D1, tá, do Thiago, é o D1. O que é o D1? Desenvolvimento 1. Então é o primeiro parágrafo do desenvolvimento do Thiago, tá? Como que se constrói um parágrafo do desenvolvimento, professor? Vamos ver. Primeiro período, tá? O teu primeiro período do texto. Como é que ele se chama? Ele se chama tópico frasal. O que é um tópico frasal? Ele é uma frase curta, tá, gente? Ele é uma frase curta, tá? Ele é uma espécie de resumo do teu parágrafo. Ele vai ser o argumento que tu colocou lá na tua introdução ampliado, tá? Ampliado. Por que ele tem que ser uma frase curta, tá? Porque o tópico frasal, vou botar uma canetinha vermelha aqui para nós, ó. Ele tem que ter 3 características. Ele tem que ser claro, ele tem que ser específico, e ele tem que ser detalhado, cara. Por que eu digo isso? Porque o tópico, ele não pode ser, assim, uma frase muito grande, abordando muita coisa, que tu não vai conseguir abordar isso num parágrafo. Sempre lembra, cara, é um parágrafo. Então ele tem que ser uma frase curta, objetiva, do que realmente tu vai desenvolver nesse teu parágrafo, tá legal? Então esse é o primeiro período. O que eu faço depois, professor? Vou botar uma corzinha diferente aqui pra nós, um roxinho, tá? Depois, num segundo período, tá? O que eu posso fazer? Eu trago o meu repertório, cara. Repertório. O que é o repertório? O repertório sociocultural é aquilo que tu traz de outra área do conhecimento para dentro da tua redação, tá? Sempre lembrando que o repertório de vocês tem que ter 3 características. Ele tem que ser legítimo, ou seja, reconhecido pela academia. Ele tem que ser também pertinente, ou seja, tem que ter a ver com o tema, e produtivo. Produtivo é o que tu faz com ele, tá? É como tu trabalha esse repertório dentro do teu parágrafo ou do teu texto, tá legal? Logo depois, o que eu faço, professor? Eu vou botar um verdinho aqui para nós diferenciar. Num terceiro período, a gente pode colocar um exemplo de como isso acontece. Um exemplo de como ou de onde, eu vou botar uma barra aqui, ó, onde isso acontece na sociedade. Onde acontece na sociedade. Tá legal? Onde isso acontece? Dá um exemplo de como isso acontece. Ah, isso acontece assim, assado. Então, exemplificando, tá? E o último, cara, eu vou botar com essa corzinha aqui bonitinha pra nós, ó. O último, o que eu vou fazer? Eu vou concluir o meu parágrafo. E nessa conclusão de parágrafo, o que vai ter? Vai ter uma consequência, galerinha. Uma consequência, velho, tá? Vai ter uma consequência. Ou seja, o que gera esse problema? O que gera esse problema que tu discutiu dentro desse parágrafo aqui, tá legal? Então, olha só o texto do Thiago, como ele tá bacana, tá? Ó, ele começa, então, vou botar em amarelinho pra gente destacar bem destacadinho cada partezinha do texto do Thiago, ó.
com o operador, né? Porque é o primeiro do desenvolvimento. Olha aqui, ó. De início, tá vendo? Olha aqui. De início, e aí ele já traz uma palavra, ó, relacionada ao assunto, que é cinema, para, na verdade, ligar, né, a discussão argumentativa dele, ó. Então ele vai dizer, ó, que antigamente, quando eles surgiram no Brasil, eles eram de rua, os cinemas, e grandes, com capacidade para 500 pessoas, ou seja, eles eram num único ambiente, cara, eram de rua, tá? Então um único ambiente que cabia muita gente, era tudo de graça, e olha que bacana. Aí como o Thiago ele fez uma afirmação, ele vai negar aqui, ó. Entretanto, ó, o Thiago tá negando a crescente onda de violência nas cidades, muito bem retratada pelo longa-metragem brasileiro Tropa de Elite, olha que bacana, fez com que tal cenário, ó, o elemento coesivo, mudasse completamente. Então olha que sacada do Thiago, ele traz um repertório sociocultural e ele traz um repertório que é ligado ao assunto, cara, que é ligado ao tema, que é um filme, cara, o Tropa de Elite, ó, ele vai dizer longa-metragem, muito bacana, cara. E aí o Thiago traz um assunto importante, que eu vou colocar de corzinha diferente para vocês aqui, ó. Vou colocar aqui em verdinho para nós, ó. Porque o Thiago ele vai trazer, ó, que houve uma crescente onda de violência nas cidades. Olha que bacana, gente. E aí como é que ele representa isso? Através de um repertório que é o Tropa de Elite. Aí ele vai colocar, ó, no panorama atual, olha aqui, cara, vou botar em amarelo de novo. Olha que bacana esse operador do Thiago. No panorama atual. E por que o Thiago faz isso, gente? No panorama atual. Porque ele não tinha trazido ainda para a atualidade. Ele já tinha falado da atualidade, ele tinha dito de uma crescente onda de violência, mas ele não tinha especificado isso ainda. Mas agora ele especifica, ó. No panorama atual. Olha que bacana, cara. Porque ele tá dizendo lá no início, ó, quando surgiram, ó. Então ele traz para a atualidade, ó. No panorama atual, a maior parte dos centros de exibição. Olha aqui, de novo, sinônimo do tema, ó, para relacionar a discussão dele, não deixar a discussão distante. Isso é muito importante, a gente sempre trazer o tema, o sinônimo dele, tá? A maior parte dos centros de exibição antigos foram demolidos, sendo substituídos por novos complexos multisala, ó. De novo, um sinônimo, ó. Olha aqui, complexos multisala. E aí ele vai colocar mais um elemento coesivo, ó. Esses últimos, por sua vez... Olha que bacana, gente. Esses últimos, quem o Thiago tá falando, ó? Os complexos multisala, galera. Olha aqui, ó. Esses últimos, por sua vez. Então, os complexos multisala, por sua vez, afastaram-se das periferias. Olha que bacana. Eles se afastaram das periferias e foram para os shoppings. Bacana. Por quê? E aí o Thiago tem que relacionar a discussão que ele tá fazendo, porque senão vai ficar perdido isso aqui. Porque ele vai dizer, ó, capazes de fornecer um pouco mais de segurança. Olha aqui, gente. Por que isso? Por que ele tem que colocar essa palavrinha aqui, ó, e relacionar a questão da segurança? Porque ele está falando de violência aqui em cima no texto. Então, se ele fala, ou melhor, se ele escreve assim, ó, esses últimos, por sua vez, afastaram-se das periferias e abrigaram-se nos shopping centers. Não tem nada a ver com a discussão que ele está fazendo. Porque ele está falando da crescente onda de violência e por isso que não são mais de rua os cinemas. E aí ele linka muito bem no final. E aí ele vai concluir. Olha que bacana o elemento coesivo, ó. Tal realidade, olha que bacana, gente. Por quê? Porque retoma tudo que o Thiago já tinha falado. Essa realidade da crescente onda de violência, de acabar os sinônimos de rua e todos irem para shopping centers. Muito bacana. Tal realidade prova... Tristemente, olha aqui o tristemente, que é um modalizador, que é quando o autor se coloca no texto, o Thiago está se colocando, olha só, prova tristemente que a criminalidade, olha a consequência, gente, o que gera esses problemas? Nas metrópoles, contribui para a centralização do parque exibidor. Olha aqui, ó, uma das consequências. Onde? Em áreas ricas, gente, em áreas ricas. Dificultando o acesso à palavra do tema, linkando a discussão dele ao tema, dificultando o acesso pelos mais pobres. Olha que bacana esse parágrafo do Thiago, tá? Então ele começa com uma discussão falando que os cinemas antigamente eram de rua, hoje houve uma crescente onda de violência e isso levou os cinemas para dentro de shopping centers, e se transformaram em complexos multisala, ou seja, vai ter segurança lá dentro para as pessoas, tá? E, na verdade,
eles se afastam das periferias, porque a grande maioria desses complexos multisala e esses shoppings e esses centros comerciais são em áreas ricas das cidades, não nas periferias. E qual a consequência disso, cara? A consequência é que a gente centraliza o parque exibidor e exclui uma parcela da sociedade, que são os mais pobres. Muito bom, gente. Então, o que fica de lição para nós do parágrafo do desenvolvimento? Presta atenção aqui no Pro, ó. Primeira coisa, como é que se constrói um parágrafo do desenvolvimento, tá? A gente vai fazer o quê? A gente vai fazer um tópico frasal. O que é um tópico frasal? Uma frase curta, tá? Que é o teu argumento que tu colocou lá na introdução ampliado. Colocou um tópico, ele tem que ter 3 características: ser claro, específico e detalhado. Não dá para abraçar o mundo. Ele tem que ser objetivo, tá legal? Uma frase curta. Ponto. Depois, o que vem? Um repertório sociocultural, que é quando tu traz uma outra área do conhecimento para dentro da tua redação. Ele tem que ter 3 características: ele tem que ser legítimo, pertinente e produtivo. Então, gente, o que fica de lição para nós aqui, tá? Como se constrói um parágrafo do desenvolvimento? Primeira coisa, um tópico frasal. O que é o tópico frasal? É o teu argumento que tu colocou lá na introdução ampliado, tá? Lembra que o tópico tem que ter 3 características. Ele tem que ser claro, ele tem que ser específico, ele tem que ser detalhado. Então, cara, não aumenta muito, não abraça o mundo. Especifica a tua discussão. É uma frase curta, relacionada ao que tu colocou na tua introdução, tá legal? Depois, o que vem? O repertório sociocultural. O que é o repertório? É algo que tu traz de outra área do conhecimento para dentro da tua redação, tá legal? E esse repertório sociocultural, ele tem que ter 3 características. Ele tem que ser legítimo, ou seja, reconhecido pela academia, pertinente e produtivo, tá legal? Trouxe o repertório relacionado à tua discussão. Depois disso, o que tu faz? Dá um exemplo de como e onde isso acontece na sociedade. Como a gente visualiza isso na sociedade, tá legal? Fez isso, o que a gente faz? A gente conclui o nosso parágrafo e coloca uma consequência dessa discussão que tu fez no parágrafo, tá legal? Ou seja, o que gera esse problema que tu discutiu ali, tá? Qual é a consequência dele? Tá legal, gente? Espero que vocês tenham gostado, espero que tenham feito as anotações de vocês. Curtam, compartilhem, comentem, para que mais alunos tenham acesso, que a gente democratize a educação de fato. Tá legal, galerinha? Tamo junto, logo, logo tem mais dica. Grande abraço!